Muito bom dia, eu sou o jornalista Albano Gado, Porto Alegre Oficial. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast entrevistando personalidades da política, entretenimento, esportes. E hoje nosso convidado é Márcio Tavares. Ele é o secretário executivo do Ministério da Cultura e é o responsável por implementar e fortalecer as políticas culturais do governo. Historiador com mestrado em História pela URGS e doutorado em Artes pela UNB. E atua ativamente em diversas frentes, como a elaboração de projetos, a colaboração com estados e municípios e a participação em missões internacionais. Muito bom dia, Márcio. Bom dia, Albano. Um prazer estar aqui no Porto Alegre Oficial, conversando contigo um pouco, falando um pouco do que o Ministério da Cultura está fazendo, sobretudo o que está fazendo aqui na nossa terra, né? Prazer é nosso. Qual a importância da cultura para o desenvolvimento do país e o papel no PIB? Bom, hoje a cultura é responsável por mais de 3%, Albano, do PIB nacional. Se for comparar com outras áreas da economia, é mais ou menos o que a indústria farmacêutica tem de resultado, o que a indústria da construção civil tem resultado, e é mais do que a indústria automobilística. Só que se comparar todos esses três setores, a cultura emprega mais e tem um valor salarial, uma média relativamente alta comparada com outros setores que são intensivos em mão de obra. Então a gente está falando de 3%, 3,1% do PIB, esses dados são de 2023. No ano que vem nós vamos ter uma nova prévia e depois de um ciclo de investimentos nessa área, a gente tem certeza que esse valor vai ter acrescido ao PIB nacional e mais de 7 milhões de pessoas que trabalham nos diversos setores da economia criativa. Então, a gente está falando de uma economia que cresce mais do que a economia nacional, tem alta capacidade de empregar jovens entre 18 e 29 anos, é a que mais emprega esse segmento, né, etário, e ainda por cima, né, garante uma transição econômica para uma plataforma mais sustentável, porque a economia criativa é das economias que menos impactam o meio ambiente. Então, nessa agenda de transição, a gente está falando aí de um setor que contribui muito com a economia, gera muito emprego, renda, e está, né, na nova fronteira da transição econômica que o Brasil está fazendo e que as economias precisam fazer para o futuro. A criatividade está no centro de tudo isso. Márcio, vamos conhecer um pouquinho do papel do secretário executivo dentro do Ministério da Cultura. Qual foi e qual tem sido o maior desafio hoje teu dentro do Ministério? Bom, a Secretaria Executiva é a secretaria que cuida da administração do Ministério. A gente cuida da gestão do orçamento, do planejamento do Ministério, acompanha as políticas públicas que são desenvolvidas. E no caso do Ministério da Cultura é muito desafiador, porque o Ministério da Cultura ele é um ministério que tem uma estrutura muito ampla. O Ministério tem 7 secretarias finalísticas, tem 6 autarquias que são vinculadas, né? Fundação Palmares, que cuida da cultura negra, a Fundação Nacional de Artes, que cuida da política para as artes, a Fundação Biblioteca Nacional, que é uma das maiores riquezas culturais do nosso país, né? A gente tem, e as pessoas geralmente não sabem que o Brasil tem uma das bibliotecas mais ricas do mundo em termos de patrimônio histórico, né? Grande parte desse patrimônio chegou com Dom João VI, veio de Portugal e ficou aqui no país, está hoje na nossa Biblioteca Nacional, é cuidada pelo Ministério. A Fundação Casa de Rui Barbosa, que é destinada a pensar as políticas de cultura. O IPHAN, que é o nosso Instituto Patrimônio Histórico, e o IBRAM, que é o nosso Instituto Brasileiro de Museus. Ainda são 31 museus, teatros, bibliotecas, então é uma estrutura muito vasta, muito capilarizada, presente em todo o território nacional. Então, a administração dessa máquina toda, ela é muito desafiadora. A gente tem feito um trabalho que garante, né, que o Ministério que se reconstruiu em 2023, porque o Ministério tinha sido, no governo anterior, né, extinto. Ele se reconstituiu em 2023 e a gente tem trabalhado com muito planejamento,
com muita eficiência, garantindo a qualidade na entrega e a partir desse trabalho que é desenvolvido no âmbito da Secretaria Executiva de Coordenação da administração do Ministério, né? E a gente, a partir disso, oferece o suporte para as tomadas de decisão da ministra também, né? Essa coordenação toda é o que constrói os elementos para que a ministra possa tomar decisões mais assertivas, né? E acompanhar a forma como as coisas estão avançando ou não estão avançando no Ministério, que a gente tem conseguido retomar todos os programas que tinham sido extintos e iniciar o desenvolvimento de novos programas, atualizar as políticas culturais, né, assumir desafios importantes que acho que muita gente até tinha dúvida se a gente conseguiria diante do cenário de terra arrasada que a gente pegou em 2023. Pois é, essa retomada no Ministério da Cultura, né, que acabou, como tu mesmo falou, acontecendo no desmanche, o que o governo Lula qualificou na cultura, né, e quais foram os avanços mais rápidos e quais são ainda os gargalos que existem na cultura para serem desenvolvidas, pelo menos até o final dessa gestão? Olha, Albano, nós estamos fazendo o maior investimento público em cultura da história do Brasil. Desde que o presidente Lula assumiu em 2023 até agora, em termos de fomento, se a gente for juntar, né, o que é Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que foram leis que foram aprovadas pela comunidade cultural no governo anterior, receberam veto do governo anterior e nós tivemos que buscar recurso na transição, né? Se as pessoas lembrarem, houve uma PEC na transição que garantiu recursos, foi através dessa PEC que nós garantimos os recursos para executar a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, dentre outros programas, né, sociais que são importantes, que também foram retomados nessa agenda governamental, mas os domingos foram garantidos por isso. Então, retomamos essas políticas levando em conta a Lei Rouanet, que tem uma média de quase 3 bilhões de reais investidos por ano em renúncia fiscal. O Fundo Setorial do Audiovisual, que pela primeira vez na história, o Fundo Setorial tem um histórico de não investir tudo aquilo que arrecada, né? Desde 2023, a gente tem investido tudo que o Fundo Setorial do Audiovisual arrecada, porque o setor tem uma CID própria, né? Que é uma contribuição que as pessoas que atuam no setor, não é o cidadão, mas os agentes econômicos que atuam no setor, fazem essa contribuição e garantem, né, o desenvolvimento dessas políticas públicas. E nós estamos investindo tudo isso. E todo esse montante dá quase 15 bilhões de reais em fomento à cultura nesses 2 anos e meio. E nós conseguimos aprovar matérias estruturantes também, acho que no Congresso, que são muito importantes. Nós aprovamos um novo marco do fomento cultural. O que isso significa? Né? Assim como tem a lei de licitações, que organiza como uma obra deve ser feita, o marco do fomento organiza como um projeto de cultura, uma iniciativa de cultura deve ser feito, qual tipo de prestação de contas, de controle, participação, esclarece isso. E também, aí, outro projeto estruturante foi a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que é o SUS da cultura, que é a gente ter um pacto federativo com estados, municípios e a União, cada um sabendo que lhe cabe nas políticas culturais. Nós estamos avançando em tudo isso. Então, a gente está fazendo um investimento como nunca antes e estruturando a política pública de forma a dar para ela corpo, institucionalidade, não de uma política de governo, mas de uma política de Estado, considerando a cultura como, né, um elemento que está na nossa Constituição e que precisa ser estruturado aí pelo Estado brasileiro para garantir um direito de cidadania que é de todos. A gente está falando, né, de um patrimônio comum, talvez o mais valioso que a gente tem, que a gente tenha como país, que é o da nossa diversidade cultural, e colocar esse patrimônio a serviço de todos os brasileiros, tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico, quanto desse compartilhar de identidade, de multiplicidade que o país tem, né, nessa formação cidadã que a cultura também oferece. Vamos abordar um pouquinho essa sanção aí do Sistema Nacional de Cultura, né, através do marco regulatório. Explica para a gente um pouquinho a importância dessa ação. Então, se a gente for fazer um paralelo com a saúde, por exemplo, a gente pode dizer que hoje
uma secretaria municipal de cultura ou a secretaria estadual ou o ministério é como se fosse um clínico geral. A gente atende, né, de unha encravada até cirurgia de alta especialidade, porque não existe uma responsabilização, como, por exemplo, na educação infantil é responsabilidade dos municípios, infantil e fundamental, ensino médio dos estados, ensino universitário da União. Isso gera maior eficiência na hora de fazer os investimentos, maior clareza da população de qual governante precisa exigir, né, as coisas, e isso que nós estamos organizando com o Sistema Nacional de Cultura. O mesmo vale para a lógica da saúde, né? Quem cuida da UBS, quem cuida do agente de saúde, o prefeito, onde é que estão os hospitais especializados, onde é que estão os hospitais regionais, está com o Estado, onde é que a União entra nisso, na supervisão dos hospitais universitários, uma rede que acompanha essa estruturação. Na cultura a gente está construindo isso agora, com essa regulamentação. A gente tem a comissão intergestores que vai fazer o pacto federativo, que vai definir nos programas de cultura que é a responsabilidade no âmbito da infraestrutura cultural, que é basicamente, né, teatros, museus, cinemas, gestão desses equipamentos, de quem é a responsabilidade, quem precisa cuidar disso. Programas que são importantes, como é o programa de cultura viva, que cuida dos pontos de cultura. Esse programa cuida dos pontos de cultura, mas tem rede de pontões de cultura, que são espaços de articulação desses pontos, tem os agentes cultura viva. Então, precisamos também ordenar isso no âmbito da política Aldir Blanc, né, que hoje ela tem um financiamento garantido, né, de forma federativa. Como é que esses programas trafegam nisso e a gente divide responsabilidade à medida que a gente está transferindo recursos para estados e municípios, para que a gente não faça investimento duas vezes nos mesmos lugares, não beneficie os mesmos agentes. Tudo isso vai se organizar pelo Sistema Nacional de Cultura, que está sendo implementado agora, e isso vai oferecer para o cidadão, né, maior clareza. Ele vai saber quando é que é a hora dele bater na porta do município, do estado ou do governo do Brasil, e ao mesmo tempo vai fazer com que esses recursos que a gente tem à disposição rendam mais, porque eles vão ser investidos com maior eficiência, né, com maior assertividade pelos entes da federação. Vamos abordar um pouquinho agora a Lei Aldir Blanc, né, que tem grande importância aí no governo Lula. Qual é a importância dela se tornar uma política permanente? E qual é o investimento que está sendo feito nessa? Então, nos próximos 5 anos, né, entre 2023 e 2028, o governo vai investir 15 bilhões de reais na Lei Aldir Blanc. Esse é o maior investimento capilarizado da história da cultura do Brasil. E essa é uma política muito importante quando a gente casa com isso que eu estava falando agora do Sistema Nacional de Cultura. Porque não existe sistema sem financiamento. A gente precisa garantir que a gente tenha uma base desse financiamento. E a Lei Aldir Blanc, ela não é o teto do financiamento em cultura, ela é um incentivo do governo do Brasil para casar com recursos dos estados, dos municípios e fazer com que essa rede de investimentos cresça cada vez mais. Por isso, nós tomamos medidas, inclusive, para qualificar isso, né? Incentivando que os estados tenham e os municípios, né, maior rapidez na execução desses recursos para poder tomar nova parcela e, sobretudo, que eles tenham também investimento próprio, que a gente esteja falando aqui de casar investimento. A lei não exige contrapartida, mas exige que o orçamento de cultura seja garantido pelo gestor que está fazendo parte dessa política. E isso é parte desse grande pacto que a gente está fazendo. E transformar essa lei em permanente, ela é importante porque a partir do momento que a gente tem o Sistema Nacional de Cultura implementado, esse ciclo de financiamento precisa ser contínuo, ter previsibilidade, né? A gente não pode ter um ano que a gente tem um investimento grande em cultura, em outro ano que isso pare. É um serviço público que precisa de continuidade, que precisa de perenidade, é um campo em expansão do ponto de vista econômico, que também precisa, né, de investimentos contínuos para garantir emprego, renda para as pessoas. Então, a importância da Lei Aldir Blanc e dessa
conquista que nós tivemos de transformar esse instrumento que tinha data para terminar em algo perene está justamente nisso de organizar e institucionalizar essas políticas de financiamento de forma contínua e que ultrapassem governos, né? A gente está falando aqui mais uma vez de transformar uma iniciativa de um governo numa política de Estado, abraçada pelo conjunto da população, pelo conjunto do país. E como é que os municípios estão se adaptando a essas modificações? Como é que está acontecendo a captação dos gestores locais? Olha, eu acho que a gente está tendo muito sucesso, assim, do ponto de vista dos gestores locais. A gente está vendo o maior número de criação de secretarias de cultura da história a partir do momento que a gente tem a Lei Aldir Blanc, né? E nós estamos investindo muito no Ministério na formação e capacitação dos gestores de cultura. Nós criamos uma escola online, uma escola Solano Trindade de formação cultural, que oferece cursos tanto para os agentes culturais que estão interessados, quem quer fazer um projeto cultural, quem quer atuar em áreas técnicas, se certifica com um certificado oferecido por um Instituto Federal de Goiás, com cursos, né, gabaritados, e, ao mesmo tempo, investindo na formação de técnicos e gestores por outro lado, né? Muitos desses gestores estão pela primeira vez participando de um sistema de fomento, de financiamento. Então, nós estamos garantindo a estruturação dessas gestões, apoiando a capacitação desses servidores públicos, e isso tem tido muito resultado, porque nós tivemos uma adesão muito expressiva. Mais de 90% dos municípios cumpriram todos os requisitos de execução do primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc, mostrando que que as políticas de cultura, elas são, né, uma demanda social, porque tanto na Lei Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc nós tivemos a maior adesão a um programa de transferência voluntária da história. Nem a saúde nem a educação conseguiu tanta adesão dos municípios quanto essas políticas de cultura. E a execução também, o resultado delas demonstrou que eles estão, na sua imensa maioria, bem executados com rapidez e com muita transparência. Então, a gente vê com muito sucesso o que está acontecendo. Você falou que o Aldir Blanc chegou em 90% dos municípios, né? Como fazer para chegar nesses municípios menores? Não, a Aldir Blanc chegou em 99% dos municípios. A adesão agora do último ciclo, para você ter ideia, só 2 cidades de São Paulo, muito pequenas, inclusive, eu estou falando de município pequeno, que não aderiram. Os outros 5.550 municípios brasileiros fizeram adesão à política. É um sucesso absoluto nesse sentido. E é justamente através desse tipo de iniciativa, de políticas de transferência de recursos para os municípios, que a gente consegue chegar. E nós precisamos fazer um trabalho com os prefeitos. Muitas vezes o prefeito diz assim: olha, mas eu não tenho cultura no meu município. Eu disse, mas não tem um CTG, não tem uma pessoa que borda, não tem uma pessoa que faz um artesanato, não tem uma pessoa que canta, não tem um grupo de dança folclórica, né? Sempre tem, mas às vezes não tem um olhar para entender que essas manifestações são manifestações culturais. E isso foi mudando a partir desse trabalho de abordagem direta. A gente tem escritórios nos estados, né, que cuidam dessa relação direta com os prefeitos. O Ministério criou escritórios em todos os estados, e também um programa chamado Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que oferece apoio, né, tanto com os agentes quanto pelos comitês, para essa estruturação em todas as regiões, e chega junto, né? Chega junto do prefeito, chega junto do secretário, chega junto do agente cultural, e isso tem feito com que a gente tenha conseguido chegar nas cidades mais pequenas do nosso país, recebendo recursos e aplicando bem esses recursos, né? Você vê cinema em território indígena, CTG em cidades muito pequenas, recebendo qualificação de tablado, de palco, etc. Tudo isso resultado dessa política estruturante que está cruzando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, da maior cidade até a menor cidade que a gente tem no país. A Lei Rouanet sempre foi uma lei muito, vamos dizer, polêmica e contestada, principalmente, né, pela direita. Aconteceram aprimoramentos na Lei Rouanet, no governo Lula,
E tudo que vocês imaginaram já foi implementado ou falta algo ainda para ser implementado? Sabe que sempre me surpreende esse questionamento da direita à Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é uma lei de mercado. Né? O mecanismo da Lei Rouanet funciona da seguinte maneira. O Estado avalia um projeto cultural e oferece uma carta de captação. Diz ao projeto que ele está habilitado a ir para o mercado buscar um patrocinador para essa renúncia. E, a partir daí, é o resultado da relação entre o proponente e uma empresa que tem interesse em fazer esse patrocínio a partir dos seus critérios que recebem um recurso. Né? Existe muita fake news e é bom sempre explicar como é que acontece o mecanismo da lei, porque de que o Estado oferece, né, o governo oferece dinheiro direto para fazer Lei Rouanet, não sai diretamente do Estado, do Ministério, nem um centavo para fazer a Lei Rouanet. Então, é muito surpreendente quando a gente vê críticas de quem defende o mercado, o livre mercado, etc., criticar uma lei que justamente está baseada nesses princípios do ponto de vista da lei e que são esses princípios que muitas vezes trazem os problemas que são concretos da lei. Porque quais são os problemas da Lei Rouanet? São muita concentração de recursos em duas cidades que são os maiores polos econômicos do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente encontrou um cenário em que a gente tinha, né, mais de 70% dos recursos concentrados nessas duas cidades e regiões, por exemplo, com a região norte, recebendo 0,2% dos recursos em 2023. Então, assim, as críticas e os problemas da Lei Rouanet são problemas de outra ordem, né? São da gente nacionalizar esse conjunto de recursos e nós começamos a enfrentar isso com programas especiais, trabalhando diretamente com as empresas patrocinadoras e convocando. Nós fizemos programas especiais para a região norte, para a região nordeste, aqui para o Rio Grande do Sul nós também fizemos, depois das enchentes, um programa especial aqui para o Estado, com a lei para a Lei Rouanet voltada à retomada, programa para a juventude, para as favelas. E isso foi mudando, né, o cenário. Hoje a região norte, por exemplo, que recebia 0,2%, está recebendo quase 5% dos investimentos na lei. A região Nordeste aumentou. O Rio Grande do Sul, hoje, é o estado que tem o segundo maior número de projetos da Lei Rouanet em execução do país. Só perde para São Paulo, que é um estado que tem 45 milhões de habitantes e tem, né, um poderio econômico também muito grande. Então, a gente conseguiu avançar muito nessa nacionalização e a gente acha que a gente tem que seguir esse trabalho. Esse trabalho não acabou, para que a gente consiga ter uma distribuição mais equilibrada dos recursos da Lei Rouanet. Nós vamos fazer agora Rouanets pequenas cidades, né, para a gente também chegar nessas pequenas cidades. E como foi feito um trabalho de desconstituição desse mecanismo? Esse mecanismo não foi criado pelo governo Lula. Esse mecanismo não foi criado pelo presidente Lula. Esse mecanismo foi criado em 1991. Né? Ainda bem antes do Lula, do PT, chegar a governar. E desde 1991 ele tem prestado serviços importantes para a cultura brasileira. Muitos museus, acervos, patrimônio histórico teria caído aos pedaços se não tivessem os investimentos garantidos por esse mecanismo. Por isso, essa demonização é tão perigosa, porque a gente está falando aí só em arte sacra, por exemplo. Quando muita gente viaja pelo interior de Minas e vê as igrejas barrocas, o trabalho do Aleijadinho, quase sempre vai ver uma placa ali de investimentos feitos através da Lei Rouanet, quase 800 milhões de reais. As principais exposições e os acervos de museus brasileiros são guardados em função dos recursos da Lei Rouanet. Então, esclarecer sobre isso, demonstrar quais são as mudanças, para onde a gente precisa trabalhar e preservar esse mecanismo, tem sido um dos nossos objetivos. E nós, recentemente, fizemos uma pesquisa, né, que a imprensa já divulgou através da Fundação Getúlio Vargas, de que os investimentos do incentivo fiscal, a cada R$1 que o Estado renuncia, retorna R$6. A cada 12 mil reais de um projeto cultural gera um emprego.
Talvez tenha sido o emprego de custo mais barato com investimento de incentivo fiscal. Se comparar isso com os outros incentivos fiscais, talvez o resultado da cultura seja dos mais expressivos. E a outra coisa de que o investimento em cultura é para os grandes. 98% dos investimentos que são feitos através da Lei Rouanet são para pequenas e médias empresas, simples, MEIs, fazendo o dinheiro circular entre os pequenos. Então, é emprego na veia, é recurso chegando para os pequenos, é a economia circulando através desses recursos, e é isso que nós estamos preservando aqui nessa conversa. Então, não terminamos ainda de fazer tudo que a gente quer fazer com a Lei Rouanet, mas ela está ficando com uma cara mais brasileira, mais diversa, mais aberta e enfrentando concretamente os problemas que estão colocados de forma a olhar as evidências e não a olhar as narrativas que são criadas para fazer a disputa política. A disputa política a gente deixa para as eleições e a gente cuida da política pública com seriedade lá no Ministério. Outra lei importante que acabou sendo regularizada e implementada é a Lei Paulo Gustavo, né? Qual é a importância dessa regulamentação hoje no país? E principalmente no Estado aqui, né? Olha, a lei Paulo Gustavo foi uma lei muito importante. Eu tenho um super orgulho porque eu ajudei a construir essa lei ainda quando ela estava sendo feita. Foi uma proposição do Senado Federal, né? O senador Paulo Rocha foi um dos autores e me convidou a participar daquela construção. E ela foi muito importante porque ela foi o último ciclo das leis emergenciais que nós tivemos. Essas leis que ajudaram na retomada do setor cultural depois da pandemia, porque o setor de cultura, ele é um setor que precisa do público. Não tem cinema sem público, não tem show sem público, não tem... Então, esse encontro presencial é muito importante. E o impacto da pandemia foi muito duro no setor cultural e muito necessário para a preservação das vidas. Então, essa lei fez o quê? A gente pegou tudo aquilo que o governo Temer e o governo Bolsonaro não tinham investido do Fundo Nacional de Cultura e colocou à disposição do setor cultural. Então, não criou um centavo de dinheiro novo. Pegou o recurso que estava estocado nesses fundos, garantiu regras claras de distribuição para o audiovisual, para as demais linguagens, e isso foi feito no nosso primeiro ano de governo, né, em 2023, e agora a gente está tendo resultados que um filme feito com recurso da Lei Paulo Gustavo aqui foi premiado no Festival de Cinema de Gramado, primeira cineasta indígena. Olha que coisa bonita. E daqui do estado, né? Da de Canela, né? Pude conhecer, a gente conhece as pessoas, está vendo as pessoas que estão fazendo os resultados, né? Livros novos que foram editados a partir também da Lei Paulo Gustavo, escritores que nunca tinham tido a oportunidade de editar, né, o seu livro, a sua produção, agora estão com livro editado, estão vendendo esses livros, estão garantindo, né, a circulação do conhecimento e também gerando renda. Então, é uma lei que teve uma importância enorme porque ela seguiu esse princípio, né? Todas as cidades do Brasil receberam, todos os estados receberam e alavancou essa retomada, né, da cultura que precisava ainda muito em 2023, porque a gente estava na saída da pandemia. Então, foi esse pontapé inicial que a gente ofereceu para a comunidade cultural e estruturou o conjunto de ações que a gente está seguindo agora. E o governo tem pretensão de algo a mais de ajuda para a comunidade cultural atingida tanto pelas enchentes aqui como pela pandemia, ou vai focar tudo na Lei Paulo Gustavo? Não, agora a gente está no ciclo da Lei Aldir Blanc, né? Essa lei que é essa lei estruturadora e ela é contínua, né? Do ponto de vista de ações emergenciais, eu acho que a gente já fez muito, por exemplo, do ponto de vista da Lei Paulo Gustavo, eu já comentei. E quando a gente fala aqui das enchentes, o que aconteceu do ponto de vista cultural é inédito do mundo aqui. Pela primeira vez na história houve um desastre ambiental,
uma tragédia como essa, e houve uma iniciativa de retomada e reconstrução cultural acompanhando esse projeto. E nós tivemos ações com a Unesco de criação de protocolos de salvaguarda de acervos que tinham sido afetados. A gente teve documentação que foi perdida, acervo artístico que foi comprometido. Trabalhamos nessa recuperação. A gente garantiu uma mudança na atuação da Defesa Civil e garantiu que os recursos da Defesa Civil também pudessem ser usados para retomada da estrutura de infraestrutura logística, predial, de equipamentos culturais. Então, a gente teve bibliotecas, Céus das Artes, centros de cultura, cinemas sendo reformados, né, nessa infraestrutura básica com recursos da Defesa Civil, assim como aconteceu em outras iniciativas. E ainda fizemos o Retomada Cultural RS, que garantiu mais de 30 milhões de reais investidos através da Lei Rouanet e 60 milhões de reais investidos em outras iniciativas do Ministério da Cultura. Garantir todos os pontos de cultura afetados, todos os quilombos, todos os espaços de arte que tinham sido financiados ou buscado financiamento da Funarte em anos anteriores, e ainda uma bolsa universalizada para todos os agentes culturais cadastrados no governo federal foi disponibilizada. Então, a gente fez uma ação integral, universalizada, garantindo aí que todos pudessem ter acesso. E grande parte desses investimentos, porque muitos desses investimentos são investimentos em patrimônio, por exemplo, recuperação de patrimônio, recuperação de centros culturais, que vão acontecer e vão ter resultados nos próximos anos. Então, acho que a gente fez muito, entregou muito nesse período, e foi justo, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito grave, né? A gente que é do Estado, né? Todo mundo se sensibilizou muito e se engajou, e a cultura não podia ficar de fora desse esforço de reconstrução. Então, acho que a gente entregou algo que foi bonito, assim, que pensamos nos seres humanos, universalizamos, né, para todas as pessoas, todos os agentes culturais, porque aconteceu a mesma coisa que na pandemia. Durante o período da enchente, durante 2 meses ali, tudo ficou, né, fechado, pelo menos, e depois teve uma retomada paulatina. Então, a Bolsa foi muito importante nesse sentido. E também pensamos nos equipamentos culturais, nesses espaços que precisavam de um incentivo para retomar, e garantimos que isso acontecesse, e ainda conseguimos fazer um investimento em patrimônio, em retomada estrutural. Então, acho que é um legado que a gente vai deixar para o Estado e um exemplo para outros momentos, né, que uma vez que a crise ambiental é algo que a gente vai ter que lidar, a gente viu a COP agora, né, como está acontecendo, então mitigação, adaptação são palavras do dia, e isso vale também para a cultura, e o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul certamente é um exemplo aí, né, do ponto de vista da reconstrução, e acho que a gente tem que agora estar trabalhando no Ministério também na resiliência e na preparação, né? A gente ter previamente também um esforço para que os nossos centros, os nossos espaços de cultura estejam preparados para essas intempéries que, infelizmente, são agora cada vez mais frequentes no mundo. Sobre o Retomada RS, existe uma crítica que essas verbas elas acabaram não chegando nas pequenas fundações, né? Chegaram só para as maiores. Isso é verdade? Como aconteceu essa distribuição? Não, como eu te comentei, assim, o programa ele tinha diferentes fases, diferentes iniciativas, e envolveu todos os programas que o Ministério da Cultura tem. Então, nós tivemos desde auxílio individual, então, assim, né, o agente cultural, de forma individual, podia buscar uma bolsa, até auxílios para os pontos de cultura, para os coletivos de arte e cultura, até iniciativas que envolveram a retomada, né, e reforma, restauro de patrimônios culturais. Mesmo, né, no Rouanet RS, nós tivemos a metade dos projetos aprovados são projetos de pequeno e médio porte,
né? E os projetos de grande porte aprovados são todos projetos de restauro, que são projetos importantes e que vão deixar um legado também estruturador para as cidades onde eles vão se instalar. E que provavelmente a gente teria muita dificuldade de conseguir recursos, aportes, né, para essa retomada sem esse programa especial no âmbito do patrimônio. Então, acho que nós fizemos um conjunto bastante significativo, diverso e buscando atender a todos nessa retomada. Vamos falar um pouquinho sobre os streamings, né? Existe uma mensuração de quanto o Brasil está deixando de arrecadar ou até mesmo de proteger ao não regulamentar ainda o setor do streaming? A gente perde muito. Hoje, o setor de streaming arrecada mais ou menos 75 bilhões por ano no Brasil. E o que tem acontecido aqui, essa fonte de recursos que coloca o Brasil como segundo ou terceiro país de importância na maioria das plataformas de streaming no mundo, não tem resultado em investimentos dessas plataformas aqui. Então, a gente está perdendo emprego, investimento, a nossa indústria audiovisual está se enfraquecendo com isso. Então, hoje, né, a gente vai lançar um panorama do VOD, que é o vídeo por demanda, né, que é o que o Ancine faz, que vai demonstrar que, ao mesmo tempo que está crescendo o faturamento, tem mais brasileiro, né, assistindo streaming em casa, pagando por isso, tem menos investimento dessas plataformas em produção brasileira e menos produção brasileira nessas plataformas. Então, a gente precisa de uma legislação que garanta a presença brasileira ali em níveis, né, que garantam o crescimento da nossa produção e em linha, por exemplo, com aquilo que outros países estão fazendo e garanta o investimento. Né? Nós já perdemos, nós já perdemos pelo menos assim 1 bilhão por ano, nós estamos perdendo de investimento no setor, e pode ser que essa conta seja muito maior, né, à medida que a legislação sai e esse setor continua crescendo muito por não ter uma regulação. E isso, né, no momento que a gente tem, né, êxitos muito grandes no nosso cinema, né, Oscar, Festival de Cannes, Berlim, né, mostrando o talento, a capacidade que o Brasil tem para o audiovisual, né? Então, não nos sobra aqui capacidade de contar boas histórias, desenvolver. A gente precisa que essas empresas, que na maioria delas são estrangeiras, estão se beneficiando, né, dos recursos dos brasileiros, também retornem com investimentos na nossa produção audiovisual e garanta que as nossas histórias apareçam nas telas. Né? A gente também quer se ver, né, no streaming, quer ver o sul do Brasil representado numa história, quer ver o Nordeste, quer ver a nossa diversidade cultural. Isso é um direito da gente como país, ainda mais um país tão importante como o Brasil. E os criadores de conteúdos regionais, tá? Como é que o Ministério da Cultura vê esses criadores? E se existe a possibilidade de incluir influenciadores nas políticas culturais hoje, né? E como é que tu está enxergando hoje o papel desses influenciadores na construção da identidade cultural brasileira? Eu acho que cada vez mais a gente tem um trabalho importante dos influenciadores, né, nessa nova fronteira, né, da internet, do mundo digital, e cada vez mais o digital tem sido fundamental no âmbito das políticas culturais. É por isso que a gente tem trabalhado tanto por garantir que a gente tenha legislações que sejam protetoras dos criadores. Então, a gente está falando da regulação do streaming, mas também tem outras duas matérias que são muito importantes e que certamente vão ajudar muito os influenciadores e criadores no futuro, porque eles são produtores também e as suas criações têm resultado, têm propriedade, né? Inteligência artificial. A gente deve aprovar uma legislação sobre inteligência artificial e a gente quer garantir os direitos autorais a proteção aos criadores. A gente não pode nem substituir, né, o trabalho dos criadores com IA, porque ela está aprendendo, né? Daqui uns dias pode ser que tenha
um avatar de IA fazendo entrevista do podcast, mas aprendeu contigo. A partir de assistir o teu podcast, tu não vai receber nada como retorno. Então, é disso que nós estamos trabalhando para que não aconteça essa substituição predatória a partir, né, do conhecido, a partir de garantir que os direitos autorais sejam uma obrigação das empresas de inteligência artificial a partir do momento que elas estão faturando, né? Enquanto elas estão desenvolvendo, ainda não é um instrumento comercial, é uma coisa. A partir do momento que elas estão faturando, já estão no mercado, estão desenvolvendo isso, estão cobrando, elas também precisam pagar os direitos autorais. E também uma atualização da nossa legislação de direitos autorais, porque ela é anterior ao mundo digital. Ela é da década de 90. Então, nós estamos trabalhando para garantir que, no âmbito do digital, a gente também cuide dos direitos autorais. Isso tudo vai ajudar os criadores, os influenciadores, e eu não tenho dúvida que logo ali adiante a gente vai ter que pensar em políticas públicas também específicas no âmbito da cultura, para trabalhar com esse nicho novo de criadores, que é cada vez mais pulverizado, cada vez mais dinâmico, né? Então acho que nós estamos pensando a respeito disso, trabalhando muito no digital, buscando criar uma infraestrutura regulatória para justamente poder dar esse passo no futuro. E com essa criação desse da nova situação existe hoje dos criadores de conteúdo, também acaba existindo muita desinformação, né? Porque assim como existem bons profissionais, também existem maus profissionais. Como é que se combate essa desinformação num mundo, como tu mesmo falou, que a IA está tomando conta agora, né? E onde as pessoas têm muita propriedade, porque a internet ela deu voz a todos, né? Mas como é que combate aqueles maus profissionais que acabam, né, divulgando informações equivocadas, entre outros? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é que as empresas que são as plataformas por onde essas informações estão sendo divulgadas, que elas se responsabilizem, né, e sejam responsabilizadas por isso. Por isso, uma regulamentação que não significa, né, censura, controle, dirigismo, a gente precisa ter a maior diversidade possível na internet. O maior número de pontos de vista a respeito de um assunto, crítica e contra-crítica, mas isso tem que ser baseado em critérios da realidade, da verdade, da concretude, das informações. Você não pode ter, né, uma pessoa se utilizando de uma plataforma, né, para cometer violência política, violência de gênero, violência de qualquer ordem, propagar o ódio. Então, as empresas precisam ser responsáveis por aquilo que estão no seu conteúdo, e isso é a primeira parte, porque a gente só, né, operando também nessa guerrilha, não tem limites, né, até onde se pode colocar, porque esse trabalho que nós estamos fazendo aqui certamente é um trabalho que combate a desinformação. Nós estamos trabalhando e conversando a partir de, né, informações verdadeiras, de políticas públicas, de dados, né, de fontes, explicitando aqui quais são as nossas fontes, de onde a gente está tirando as informações. Então, acho que fortalecer essa rede, né, de influenciadores e né, que estão trabalhando seriamente, desenvolvendo um trabalho sério, é muito importante, né? E isso por um lado, mas por outro, eu acho que é muito importante também que o18país tenha instrumentos para que a justiça possa atuar, né, de forma concreta para proteger, né, para proteger a cidadania, né, a democracia. E isso não é muita novidade, né? O jornal impresso tem regras claras. Quem está lendo o jornal sabe que o jornalista ali está submetido a regras que não afetam, né, a liberdade de expressão. Essas mesmas regras, né, que já são tradição no analógico, elas precisam estar no digital também. As empresas que hoje estão, né, trabalhando com redes sociais, etc., não precisa ter a sua cota de responsabilidade para que a gente possa ter um ambiente saudável, democrático, plural,
funcionando e que garanta que a democracia se fortaleça. Pois é, existiu muita polêmica, porque obviamente, né, a direita tentou vender a ideia de que fosse uma, vamos dizer o seguinte, uma ditadura, né, que queria proibir, ia regulamentar como uma forma de proibição dos produtores de conteúdo digital, né? Então tem que ficar bem claro isso, né, para todos, que não é isso, né? Pelo contrário, eu acho que só quem tem a temer com esse tipo de legislação é quem trabalha deliberadamente com mentira, quem trabalha deliberadamente, né, instigando ódio, instigando a violência, né, quem trabalha na zona do crime. Quem tem algo a temer são as pessoas que estão, né, nesse viés de atuação. Quem está discutindo ideias, quem está pontuando, e aí, seja de direita, de esquerda, de centro, seja liberal, seja socialista, seja do ponto de vista que tiver, a internet tem que ser um espaço livre para essas ideias serem debatidas, apropriadas, colocadas, né, com total liberdade. Só que a base, né, disso, assim como é a base da imprensa, tem que ser aquilo que é factual, aquilo que é verdadeiro, que são dados. Você não pode buscar desconstituir uma pessoa contando uma mentira, dizendo que o Albano é dono de metade das terras do Rio Grande do Sul e está mandando dinheiro para o exterior, tá não sei o quê. É isso que às vezes, muitas vezes as pessoas fazem sem nenhuma responsabilidade, porque sabem que elas não vão ser responsabilizadas pelas mentiras. A partir do momento que tem a possibilidade de você ser responsabilizado por aquilo que diz, as pessoas vão pensar duas vezes antes de mentir. Mas quem estiver expressando uma ideia livremente e discordando livremente, não tem motivo nenhum. É aquela velha história, né? Tu podes falar o que tu quer, mas tu tem que ser responsável pelo que tu diz. Exatamente. Né? Essa é a grande questão que muitas vezes as pessoas não entendem. Que parece que podem te chamar de tudo, podem te ofender, podem te dizer, mas não querem ser responsabilizados por isso, porque acham que isso estão podando eles de dizer o que querem. Não é. Falar pode, mas existe, né, Quer dizer que a minha liberdade acaba quando começa a do outro, né? Esse é o grande jogo da democracia. Não pode afetar a moral da outra pessoa, né? Atingir o outro de forma violenta, e essa pessoa ficar ali exposta e não ter um instrumento para buscar o seu direito de reparação, quando está se tratando de algo falso, né? De algo que não condiz com a atuação dela. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa responsabilização, a gente vai ter um ambiente bem mais saudável, né, na internet, e isso tudo vai ser feito garantindo a plena liberdade de expressão, de divergência, de circulação de ideias, que eu acho que é não só compromisso, né, do nosso governo. Eu não, como cidadão, acho esse um elemento central, estruturante. Nós lutamos contra a ditadura militar, né, quem atua na cultura, justamente porque tinha censura, as pessoas não podiam expressar suas divergências, não podiam dizer que discordavam, né, daquele regime. Então é isso, as pessoas têm que ter todo o poder de poder discordar, falar seus pontos de vista, usar o microfone, usar o megafone, né, da forma como melhor entenderem, mas também sabendo que, como tu bem falaste, tem um limite aí de responsabilização quando se cruza a linha, né, do confronto de ideias para buscar desconstituir o outro a partir de informações não verdadeiras. Bom, a gente vê que o trabalho interno, né, nos estados, nas cidades e no país, ele está existindo com maestria.
Agora, internacionalmente, tá? O Brasil ele tem promovido alguma inclusão da cultura no debate internacional e está servindo como exemplo, principalmente para os países aqui próximos da América Latina? Olha, Bruno, se eu te contar uma coisa que eu acho que é um dado muito interessante, assim. Entre 2018 e 2022, o Brasil não foi convidado para ser país homenageado em nenhuma feira, iniciativa de cultura, em nenhum país. A gente tem, né, anos dos países culturais, não tivemos nada. A gente já está passando de 40 agora. E nós tivemos o Ano do Brasil na França, o Ano do Brasil na China, o Ano do Brasil nos Estados Unidos, está acontecendo o Ano do Brasil no Reino Unido, com presença, né, da cultura brasileira lá e presença desses países aqui, cada vez mais. Nós tivemos uma participação muito importante, estamos nos fóruns internacionais. O Brasil sediou o G20, sediou os BRICS. Nessas reuniões, as reuniões dos ministros da cultura, garantimos, né, a presença, né, do debate brasileiro. Naquilo que nós falamos do digital, nós passamos a liderar uma agenda internacional, né, que trata do digital e da proteção dos criadores, né, no âmbito dos direitos autorais, das regulações internacionais que precisam ser feitas, e conquistamos os nossos países. No G20 conseguimos colocar esses temas na agenda, por exemplo, a garantia da remuneração justa dos criadores, que é algo que o Brasil vem defendendo, entrou nas cartas, né, internacionais a partir desse esforço. Recentemente teve o Mundiacult, que é a reunião da Unesco que reúne todos os ministros da cultura do mundo. A posição brasileira teve uma importância, né, muito central nesse debate, e o Brasil passou a ser de novo um país que os países estão interessados em ouvir. A gente é procurado, né, nesses fóruns para saber em que posição a gente está, o que a gente está defendendo, né? Eu mesmo tenho hoje a honra de ser presidente de um fórum de vice-ministros da cultura da Iberoamérica, que é dedicado ao desenvolvimento da economia criativa. São 15 países da região que participam do PIC, que é o Programa Ibero-Americano das Indústrias Culturais e Criativas. E há um enorme interesse sobre as políticas que nós estamos desenvolvendo, e nós estamos compartilhando, né, metodologia de dados, metodologia política, fazendo muito intercâmbio com esses países e olhando a nossa região, a América Latina, como um espaço de muita oportunidade para a gente desenvolver, ter mais mobilidade, ter mais troca, intercâmbio. Então, o Brasil voltou a ter muita política interna, e essa política interna também faz com que a gente seja um exemplo internacional, né, um país que ativa os interesses, desejo. Não é à toa que a gente está chegando no recorde de turistas estrangeiros no Brasil. As pessoas vêm visitar duas coisas: diversidade cultural e biodiversidade. A pessoa vem para ver cultura e vem para ver natureza. As pessoas viajam para isso. Então, é esse o interesse que o Brasil está tendo. E quando a gente, né, ataca o meio ambiente e ataca a nossa cultura, pode ter certeza que não vai vir turista para cá. Não vai ter esse resultado. Então, essa boa imagem que nós estamos cultivando no exterior, e que boa parte também tem a ver com esse esforço cultural, está resultando de forma concreta nessa outra imagem que o Brasil está tendo, está recebendo, né? E isso traz resultados concretos para o nosso país. Bom, e com relação aqui a algumas políticas públicas específicas para a cultura negra, indígena, LGBTQIA+, quilombola e periférica, existe alguma política para esse público? Existe. A gente tem garantido ações afirmativas em todas as nossas políticas, né? Na Lei Aldir Blanc, a gente tem 25% dos recursos para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência. E essas políticas de ações afirmativas agora estão sendo transformadas num programa nacional de ações afirmativas, que vai garantir que esses investimentos estejam organizados de forma mais estruturada, não só com uma distribuição pessoal, mas também estruturando iniciativas, programas, preparando agentes culturais, né? Porque a gente está tratando aqui de
um investimento de mais de R$1 bilhão, por exemplo, na cultura negra que nós fizemos nesse período. Como diria o presidente, nunca antes na história desse país. E ainda é pouco, a gente tem muita coisa para reparar historicamente, e a riqueza cultural, né, que a população negra ofereceu ao Brasil, né, merece, né, esses investimentos. Então, a gente tem feito muito e vamos fazer, né, se Deus quiser, cada vez mais, e garantindo algo muito importante, sabe, Urbano? A gente faz ações afirmativas, garante as ações afirmativas, e a gente não tem feito o cobertor curto, né? Não está tapando a cabeça e descobrindo o pé. A gente está garantindo que todas as áreas sigam tendo, né, investimento, aumentem seu investimento, só equilibrando, né? Aqueles que geralmente tinham um olhar menor estão recebendo um pouco mais, aqueles que já estavam mais bem atendidos crescem num ritmo um pouco mais lento, e a gente vai equilibrando o nosso cenário. Bom, dá para ver que o governo Lula investiu bastante na cultura, tá? Para a sequência do mandato, existirão novos programas culturais, vai ter reforço no orçamento, tá? Eu queria, se tu pudesse destacar para nós 3 grandes metas, tá, para a cultura brasileira, ainda em 2026. Olha, eu acho que nós precisamos, né, garantir a implementação do Sistema Nacional de Cultura, e esse é uma das metas fundamentais. A outra é a regulação do streaming, nós queremos entregar a regulação do streaming, e a outra é a regulação da inteligência artificial. Eu acho que se a gente fizer em 2026 essas 3 coisas, nós vamos entregar algo muito estruturante para o país e preparar para esse novo ciclo a partir de 2027, né, o crescimento das políticas culturais e a abrangência das políticas culturais, que nós tivemos que fazer o dever de casa do século XX, nesses anos, nós atualizamos essas políticas e colocar a política cultural no século XXI com essa agenda do digital. Então, a partir de 2027, a gente vai ter o cenário num outro patamar em função desse trabalho estruturador que nós fizemos nesses 4 anos. Então, ainda vem muita coisa, tem muito trabalho, mas eu acho que a gente tem clareza do legado que a gente quer oferecer para o país. Márcio, para finalizar, deixa para os nossos seguidores uma mensagem direta assim, para os artistas, produtores e os criadores do Rio Grande do Sul, e também um convite para os novos editais e os canais oficiais lá do Ministério da Cultura. Olha, Albano, primeiro assim, né, eu acho que é sempre uma alegria estar aqui no Rio Grande do Sul, é o meu estado, é um estado que tem uma diversidade cultural única, né, e que está merecendo receber o maior fluxo de recursos que o governo federal já enviou para a cultura da história, né? A gente vai construir aqui 14 céus da cultura, né? A gente está investindo, né, em patrimônio com o PAC das cidades históricas, né? O maior investimento que já foi feito, e nós estamos investindo nas pessoas, nos agentes culturais também muito, com a Rouanet, Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, que nós já conversamos aqui. Então, eu queria agradecer o apoio dessa comunidade cultural tão ativa, que tem sido tão parceira do Ministério. Nós enviamos o Plano Nacional de Cultura, né, para o Congresso Nacional e esperamos que ele seja aprovado, né, rapidamente. E a comunidade cultural aqui do Estado participou muito dessa construção desse plano, né, de todas as iniciativas, porque aqui a gente tem uma organização muito forte do setor cultural. Então, o recado que eu quero dar ao setor é que o Ministério da Cultura vai seguir trabalhando junto, escutando, com muita participação e construindo, né, o fortalecimento das políticas culturais aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, mas sempre atentos às especificidades de cada estado. Isso é muito, muito importante. A gente vem fazendo essa política de nacionalização, olhando também para essa pluralidade, para aquilo que é peculiar, específico, para aquilo que a gente precisa dar
atenção, e é por isso que a gente está aqui agora. A gente trouxe a reunião dos ministros do Mercosul aqui para Porto Alegre, né? Vamos discutir aqui integração regional, essa bacia, né, do Pampa que nos conecta com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. Fazia muito sentido trazer essa reunião aqui para Porto Alegre, né, reafirmando esse compromisso que a gente tem lá no Ministério de olhar o Brasil como um todo e ter um carinho especial pelo Rio Grande do Sul. Márcio, muito obrigado pela tua presença. Nós aí, todos os seguidores do Porto Alegre Oficial, agradecemos. E a direção também, coordenação. É sempre importante todos os esclarecimentos e a presença, né, de vocês aqui conosco. O canal está aberto para o que vocês precisarem. E esse é Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura. Conversamos hoje sobre, né, toda a relação com o Estado, com o país e os investimentos do governo. Muito obrigado, Márcio. Valeu, obrigado. O prazer foi meu. Valeu, então. Até a próxima.